Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Rom, pertencente à SL Web Radio. Esse é o programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, meu amigo Antônio Farjani. Boa noite, Maria Pereda. Nossa gratidão, aos ouvintes que vêm nos acompanhando todas as quintas-feiras às 21 horas e depois no YouTube também tem tido bastante audiência. Exato. Então, como eu sempre digo, é um prazer estar com vocês, ouvintes, e estender os nossos pensamentos, as nossas buscas por respostas e o entendimento daquilo que somos e, quem sabe, poderíamos ser. Esses programas foram pensados em um formato de simpósios sobre história, filosofia e ciência, sobre a ótica de dois livres pensadores em busca de novas maneiras de pensar a vida, o mundo e a nós mesmos. E, aliás, lembrando que simpósio é uma palavra que significa beber junto. Por isso, essa nossa experiência pode ser comparada a uma espécie de comunhão, uma comunhão de ideias entre nós e os nossos participantes. Perfeitamente. E apresentando cada um de nós, eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Farjani, psicólogo, psicanalista, autor apaixonado por mitologia comparada e introdutor da astroteologia no Brasil, com o livro Mistério da Lua, de 2012. E nós nos consideramos pessoas comuns em contemplação das múltiplas faces da realidade objetiva e subjetiva, daquilo que é aparente, daquilo que está oculto. A missão de todo filósofo é de buscar a verdade, portanto, preste atenção. Quem a busca ainda não a tem. Pois é, como disse André Gide muito bem, crê naqueles que buscam a verdade, suspeita daqueles que a encontraram. Nesse quarto programa, vamos abordar o tema: o final dos tempos ou um renascimento? Uma discussão baseada na astrofísica e na mitologia comparada. Sim, uma discussão sobre cosmologia, a vida e a morte dos infinitos universos. Mas antes de abordar a astrofísica e a cosmologia, vamos ver aqui algo da antiga cosmogonia, que é a descrição da criação do universo, mostrando as semelhanças entre a mitologia nórdica e o que a ciência hoje reconhece como lógico e evidente. Vou citar trechos da Voluspá, a profecia da vidente. Esse texto é o primeiro e mais conhecido da Edda, a Bíblia da sabedoria nórdica. Ele fala das videntes profetisas que eram chamadas volvas. E começa assim, a descrição da criação do universo, Uma volva entoa a canção do cosmo, desde a sua criação até a destruição. No início dos tempos, o grande caos rugia. Não havia mar, nem água, nem areia, nenhuma terra abaixo, nem um céu acima, somente um vão, um abismo profundo em que nada existia. Essas são as palavras da Edda, o livro sagrado dos nórdicos, que eu gosto muito. Foi uma volva que revelou a Odin a criação e o fim do mundo, o Ragnarok, também conhecido como o crepúsculo dos deuses. Isso mesmo. Notem que a cosmogênese nórdica é centrada no perpétuo conflito entre as forças positivas e negativas da natureza. Não boas ou más, Positivas e negativas, como na eletricidade, por exemplo. Representadas pelo fogo e pelo gelo. Na visão da profecia, o universo nasceu da união dessas energias opostas. A expansão pela força ígnea, a força do fogo, e a contração e a cristalização pelo gelo. Quanto ao caos que antecede a criação, praticamente todas as tradições descrevem a mesma coisa. O Gênesis bíblico, inspirado na cosmogonia babilônica, por exemplo, diz o seguinte. Esse aqui é o primeiro versículo do Gênesis, No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam um abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Notem os termos usados: informe, trevas, abismo. Todos eles são referências ao caos. No texto original bíblico, o caos é chamado torro vaborro. Torro designa o caos propriamente dito. Borro, por sua vez, significa vazio. No segundo versículo, a Bíblia menciona roshek, obscuridade, e
Terron, abismo. Mas não eram esses os termos originais da narrativa babilônica. Eles foram colocados em substituição de antigas divindades matriarcais, principalmente Mum Tiamat, divindades babilônias, né, femininas, nomes que significam respectivamente mãe e mar. Decididamente, as religiões reveladas não curtem o princípio feminino. Quanto à simbologia das águas, em meu livro A Linguagem dos Deuses, eu explico sua relação simbólica com o caos. As águas sempre representam o caos primordial. As águas são constantes, fluidas e se formam, e por isso representam o caos enquanto detentor de todas as formas que haverão de surgir ou emergir durante a criação. No momento da criação, é comum descrever as entidades criadoras pairando sobre as águas, e o Deus Criador extraindo as criaturas e todas as coisas da profundidade das águas. Agora, Maria, depois dessa introdução mitológica, o que você tem a dizer sobre a criação do ponto de vista da ciência? É muito parecido com o que você tem falado aí, né? Então, assim, os cientistas atuais, eles estão muito preocupados em prever o futuro do universo, que tem sido foco dos astrofísicos, e muitas universidades do mundo têm trabalhado em conjunto para isso. Estão empenhadas no projeto do universo virtual, que poderá ser o grande passo para a pesquisa cosmológica do século XXI. Então, isso tudo, assim, se desenvolveu muito bem. Em abril de 2011, utilizando a incerteza de Heisenberg, um físico brasileiro chamado Armando Assis publicou uma solução para as equações de campo de Einstein, dentro do contexto cosmológico, estabelecendo uma temperatura de zero absoluto para o universo primordial. A publicação científica dele, ou paper científico, se chama Na Congelada Cosmologia do Big Bang. Ele até usou um pouco de, digamos, mitologia para dar esse título, né? Essa é uma excelente teoria para a sustentação cosmológica da energia escura e para a cosmogênese apresentada no evento chamado de Ragnarok, né, ou Crepúsculo dos Deuses da Edda, presente nessa mitologia nórdica lindíssima, mostrando que não se trata exatamente de um fim, e sim de um novo começo, partindo novamente para a criação. Segundo o simpático e incrivelmente fantástico físico teórico Michio Kaku, o universo está fora de controle em um processo de aceleração desenfreada. Com o tempo, toda a vida inteligente se verá diante da perspectiva do fim, diz ele, o grande congelamento. Uma civilização avançada precisaria partir em sua última viagem, fugindo para um universo paralelo, né? Até o Michio Kaku fazendo o uso da mitologia, né? Então, na mitologia nórdica, esse Ragnarok, ou chamado também de morte ou crepúsculo dos deuses, começa quando a Terra é presa nas garras inteligentes de um frio de gelar os ossos. E diz isso o próprio Michio Kaku. O próprio céu congela, enquanto os deuses caem mortos em grandes batalhas contra serpentes malignas e lobos assassinos. O sol e a lua são devorados, e as trevas eternas descendem sobre a terra árida e congelada. Finalmente, Odin, pai de todos os deuses, cai morto também, e o próprio tempo chega ao fim. Uma poética descrição, né, do Michio Kaku sobre o final do mundo na opção A, que é a opção da expansão eterna. A partir do momento que então que o universo se congela e, segundo ele, aí seguindo Ragnarok, os próprios deuses chegam ao fim. Aliás, cabe aqui assinalar que isso é comum na antiga cosmologia, que pode soar estranho, né, às pessoas do pensamento judeu-cristão, que o Deus Criador morre junto com sua criação. O Deus Criador, que os gregos chamavam de demiurgo, não era o Deus maior. O Deus, para criar, ele já precisa ser de um estrato inferior. E esse Deus que cria o mundo morre junto com a sua criação. Isso é muito esclarecedor dessa passagem. Então, o nosso universo, a gente pode considerá-lo como o todo, a matrix que nós enxergamos, que temos para a nossa experiência de realidade, espaço, matéria e energia. É o que a gente identifica como existência, né? A Terra é apenas um minúsculo figurante feito de rocha, terra e água, no meio de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea. E ela representa uma gota que está imersa em um oceano de galáxias, e tudo isso, as maiores galáxias, os menores átomos, por imagem e semelhança,
irão um dia morrer. Até mesmo o espaço e o tempo um dia deixarão de ser percebidos. O universo, ele vem se expandindo desde o primeiro momento do seu nascimento, desde a grande explosão do Big Bang. E duas forças primordiais manipulam o universo atualmente de acordo com a cosmologia e a astrofísica. A expansão é a primeira força que afasta os corpos celestes e gera o congelamento. E a gravidade, que tenta fazer com que tudo colida, gerando um processo de compactação, aniquilando o universo e transformando no inverno uma bola de fogo intenso. Uma das duas forças é a que vencerá, mesmo que por partes, se manifeste até separadamente, né? Então, portanto, existe um processo de equilíbrio, que é o que existe no universo onde nós vivemos. Sempre o equilíbrio entre uma expansão constante e a atração gravitacional. Se a expansão ela parasse, a colisão causada pela atração gravitacional venceria e tudo entraria na colisão, seria engolido por um buraco negro em uma grande explosão. Puxa, você sabe que os gregos não estavam fora dessa, né, Maria? Eles chamavam essas forças opostas de Eros e Anteros. Eros representava as forças da atração universal. Veja bem, a atração universal é desde a atração sexual entre as pessoas até a atração entre os átomos, tá? Toda e qualquer força de agregação era patrocinada por Eros. Enquanto seu oposto, anti-Eros, que eles contraíram para Anteros, representava as forças de repulsão, separação, desagregação, como, por exemplo, acontece na decomposição da matéria morta, por exemplo, né? Anteros rege tudo aquilo que é repulsão, desagregação. No entanto, essas forças são complementares e adversárias, como é o caso do bem e do mal nas religiões dualistas. A vida se sustenta no equilíbrio entre elas pelo mesmo princípio que mantém uma ponte de pé, aqueles cabos que puxam para as duas extremidades. O universo e a vida dependem do equilíbrio entre essas duas forças, chamado pelos egípcios de Ma'at. Portanto, se qualquer uma delas vencer, será igualmente o fim. Pois é, dentro da física e da astrofísica, dentro dessas duas teorias opostas, né, que eles estavam tentando decidir qual era a mais correta no nosso universo, eles dizem assim, que durante a expansão que está ocorrendo agora, chegará um momento no qual o desequilíbrio do processo de inflação e expansão do universo fará com que a gravidade traga tudo de volta, em uma tremenda colisão, aquecendo os corpos celestes, que além de sofrer colisões, irão implodir de dentro para fora em ambiente de temperaturas tremendamente altas, algo inverso ao conceito do congelamento do universo, que é o segundo conceito da lei que eles estão mencionando. Então, esse triunfo que você acaba de mencionar, da gravidade, seria o triunfo de Eros para os gregos. É belíssimamente equivalente, não? Tudo se correlaciona hoje em dia. Acho que estamos redescobrindo, os físicos estão redescobrindo coisas que estavam na mitologia. E para resolver este mistério, né, do que acontecia com o universo, representando a mais importante pergunta para os astrofísicos na atualidade, é necessário olhar para o passado, para a gênese do universo, quando ele foi criado, para o início da gravidade, quando a gravidade surgiu, início de tudo. Isso se relaciona a 13,7 ou 13,8 bilhões de anos atrás, onde uma densa e quente eclosão de luz ocorreu, nós estamos mencionando é o Big Bang, né? Toda a energia se espalha por um novo espaço, manifestando matéria. As partes do universo que a gente conhece hoje, elas são criadas e postas em movimento contínuo. A bola de fogo primordial. A explosão primordial se colocou em movimento. O nascimento dessa expansão está em movimento ainda hoje. Sem ela, o espaço não teria sido criado, o mesmo que coloca as galáxias e as estrelas. A expansão é uma surpreendente ação da natureza. Então, a expansão é uma força primordial da vida, pois até mesmo o nosso corpo, neste momento, ele sofre uma pressão para se expandir. No caso do universo, ele pode representar a força de expansão em primeiro estágio, sustento num segundo estágio e aniquilação em um terceiro estágio. Ok, então, a partir do princípio que o universo está vivo, graças a esse equilíbrio entre essas duas forças em oposição, essas forças de atração e repulsão que os gregos chamaram de Eros e Anteros, vamos chamá-las aqui diante de gravidade e expansão, tá?
um eterno cabo de guerra entre duas gigantescas forças em opção, do qual surgiu o universo e a vida. Exato. Uma pretende que tudo se expanda, e a outra, que é a gravidade, pretende que tudo se recolha em um único ponto. Isso, muito bem observado. E mitologicamente correto novamente. Tudo que temos, né, para avaliar aqui é que desde a explosão primordial existe a polaridade. E por ela tudo se sustenta. Quando isso pode ser equilibrado, ou seja, quando essa polaridade pode deixar de ser uma realidade para nós. Vamos pensar assim, o que é o correto no da física? Quanto mais matéria tivermos, mais a gravidade atuará, pois ela está diretamente ligada à massa. Ou seja, quanto mais denso o universo, maior será a chance dele entrar em colapso pela força de coesão e compactação exercida pela gravidade. Por um outro lado, se o universo é pouca massa, ele congelará completamente. Para dar uma ideia de massa de equilíbrio, temos que considerar 5 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Imagine um cubo, ok? Onde você tem 5 átomos de hidrogênio por metro cúbico. Se colocarmos mais de 5 átomos, o universo desse cubo irá iniciar o processo de colisão. E menos de 5 átomos, ele começará a se expandir e esfriar. Então, existe uma densidade crítica. Então, explicando em outras palavras, né, mas o pessoal entender direitinho, é assim, imagine um metro cúbico, né, dentro desse metro cúbico, o número de 5 átomos de hidrogênio. Por que de hidrogênio? Porque o menor o elemento que tem menos massa, esses 5 átomos seria o limite. Se você tivesse a partir de 5 átomos, a gravidade será forte o suficiente para atrair toda a matéria ejetada do Big Bang de volta. Esse é o ponto. Isso que a Maria quis dizer com densidade crítica. É isso mesmo, perfeitamente bem explicado. E o ponto fundamental aqui para ser entendido é que, para estarmos onde estamos e sermos o que somos, nesta ilusão de agora, onde nós achamos que estamos, o universo tem que apresentar a quantidade exata de matéria para manter a densidade crítica e nos manter vivos ou percebendo estes corpos físicos nesta realidade e corpos celestes ali dispostos, no perfeito equilíbrio da polaridade. Vale saltar também uma curiosidade encontrada na Torá dos Hebreus, no Bereshit, o Gênesis da Bíblia hebraica. Começa com a letra Beit, que ela significa o valor cabalístico 2, que significa casa também, ou universo dual. O universo, ele é binário dentro do Torá, e assim é considerado. E tudo que aqui existe nesse universo segue a lei da polaridade ou do número 2. Aliás, Maria, isso da dualidade, ela não é só na Torá, né? Em todas as tradições antigas se descreve o universo como uma dualidade. A mitologia e a religião antiga mostram que para o universo criado, a unidade divina, porque a essência é sempre una, tem que se dividir numa dualidade. Aliás, esse processo, a descrição desse processo é linda, mas não cabe aqui. Embora essa dualidade seja ilusória em sua essência, somente através dela haverá manifestação. Daí a antiga ideia de que o físico seja uma ilusão. A grande ilusão dos hindus, que eles falam, Maya, consiste no fato de que o um parece ser dois. Alto e baixo, luz e sombra, matéria e espírito, bem e mal, masculino e feminino, etc., são meras ilusões da manifestação. Como você pode observar, o pensamento antigo caminha lado a lado com as últimas descobertas e ainda tem muita coisa a acrescentar. Mas, tanto a ciência, sabendo que nos anos 70 os astrônomos fizeram uma descoberta incrível que altera o que se sabia sobre essa relação de massa e equilíbrio. Fala um pouco sobre ela, Maria, explica para nós aí. Sim, foi um passo fundamental para começar a entender, né? Então, nos anos 70, quando eles descobriram a matéria escura, que é o responsável por curvar e refletir a luz, tão importante conceito dentro da relatividade de Einstein, né? O que isso significa é que a maior parte da matéria do universo, ela não está constituída de matéria na forma como a gente reconhece. Partículas identificadas, ao contrário, ela é de substâncias não detectadas, portanto, não são átomos, nada igual a qualquer coisa na Terra. Matéria escura, ela é composta de um novo tipo de partícula que é
desconhecida, que era uma estrutura de, o que é interessante aqui, uma tela ou andaimes que estrutura a matéria que conhecemos, como se a sustentasse, né? De onde ela vem e onde ela é encontrada. Até essa estrutura é fundamental. Ou seja, a matéria escura é quem determina o universo, como ele se desdobra. Assim é o ponto onde que ao ocorrer o Big Bang, aquele momento explosivo e quente, a matéria se forma primeiro. É a primeira a se condensar e a atrair os átomos que conhecemos. E formar os clusters de matéria conhecida por nós, aquelas agregações presas a essa matéria. Então, ela atrai a matéria que nós conhecemos, ligada à matéria desconhecida, formando uma rede que aprisiona a matéria que nos deu origem. Então, é interessante, né, que existe algo invisível sustentando o visível. A matéria escura é um tipo de, vou falar que o Farjoni vai gostar, a matéria escura é um tipo de útero, que permite o nascimento de nosso universo, mas também o ameaça destruir, por aumentar a massa e gerar os efeitos da gravidade. Toda essa matéria e toda essa gravidade gerada, ela está gerando uma diminuição na velocidade de expansão do universo. É a teoria dos físicos que faz sentido, mais massa, menos velocidade. E eles fizeram outras descobertas adicionais que nós vamos mirar já já. Perfeito. Esse conceito de útero está perfeitamente alinhado com aquela antiga noção do ovo cósmico, qual surge toda a criação. O excesso de matéria do tecido do universo, ele vai gerar a diminuição da velocidade de expansão e o consequente afundamento, como o efeito do destampar uma pia cheia de água, ou seja, tampa, fazendo com que tudo gire em um vórtice em direção ao sifão, colidindo caoticamente entre si. Então é isso que a ciência acha que acontecerá no fim do universo, né? Em termos da mitologia grega, isso equivaleria ao predomínio de Eros, as forças de atração. Sob outro ângulo, poderíamos descrever esse processo lembrando de Cronos, aquele Deus pai, que devorava todos os filhos que gerava, que é, para mim, a mais perfeita edição mitológica do buraco negro. Isso, claro, se a gente aqui, quando aplica a mitologia à física, que é apenas uma das aplicações dos arquétipos. Mas o ponto em comum é de que no fim do universo, tudo que o compõe voltará ao caos que o gerou. Isso em todas as tradições. Do mesmo modo que uma folha, ao morrer, retorna ao humus do subsolo, onde ela irá se decompor e posteriormente realimentar plantas locais. O caos não representa somente desordem, ele detém em si toda a fertilidade necessária para a formação dos novos universos que se sucedem, assim como as plantas precisam do humus para se desenvolver. Então, como é que a gente poderia pensar a astrofísica dessa maneira? Que o universo agora, aqui no momento, não importa de qual das duas opções ele vai usar, quando ele acabar, ele vai reemergir no caos. E o caos renova a fertilidade desse universo antes de devolvê-lo para o mundo da manifestação. Perfeito, isso é muito bem representado mesmo dentro dos dois mundos, da mitologia e da física. E vamos entrar agora um terceiro mundo, que é o da espiritualidade. Então vamos falar da cosmogonia da espiritualidade. Vamos associar a física à espiritualidade para poder expandir melhor. Podemos entender dessa forma. Quanto menos espiritualizados, mais ligados ao mundo denso, ao materialismo, em uma constante geração de karma e padrões de emoções densas, né, criados pelo medo, mais matéria virá, mais pesados ficaremos, e o universo, a Terra, irá literalmente afundar, entra pelo sifão da pia, ali buraco negro, gerando um ato primordial que entrará no buraco negro, né, e em uma forma de destruição do fogo. Algo como a gente acabou de descrever naquele final dos tempos da Edda, escrito pela Bíblia, até católica, né, ou chamado Apocalipse em chamas. Mas haverá um renascimento, só que nesse momento, quando a gravidade entra, esse renascimento será um renascimento na densidade. Um outro universo denso vai aparecer. Mas, se ao contrário, nos elevarmos, trabalhar juntos como nação na Terra em um processo de purificação, transmutando matéria, vertendo-a para energia, temos um outro tipo de final, o congelamento. Mas esse congelamento é o prenúncio de um renascimento mais interessante,
de um novo Big Bang, de uma passagem para um novo universo menos denso e mais próximo a Asgard, o reino dos Aesiris, né? Em densidade de realidade acima, uma dimensão que é acima da nossa, onde a fisicalidade é menos impactante, porque a matéria é mais escassa e a energia é a maior manifestação na realidade. Nesse estado, a gravidade ela é menor, menos influenciadora e, consequentemente, o espaço e o tempo é menos percebido. Essa é uma realidade de seres de universo menos ligados ao ego e ao medo, com vibrações mais altas. E é isso que se liga ao renascimento após o Ragnarok. É um crepúsculo de deuses, uma nova vida, uma vida até mais expandida em um universo maior. Então, o nosso Big Bang, ele surgiu porque algum universo morreu. No mito bíblico do Gênesis, ou melhor, do Bereshit hebraico, que ali tem mais informação para os místicos hebraicos, eles sabem tirar essa informação de dentro, a interpretação da existência anterior de 6 universos, ou 6 Big Bangs. O nosso é o 7º Big Bang. Segundo o Bereshit, esse universo tem 15 bilhões de anos. E é interessante, esse número calculado pelos místicos hebraicos, próximo do valor de 13,8 bilhões, é o dado pelos astrofísicos cosmólogos. Qualquer de um desses dois processos, né, o do afundamento, visão e apocalipse de fogo, ou pelo congelamento, que é o Ragnarok, o novo Big Bang ele é sempre recriado. Mas provavelmente o universo crescerá do outro lado do buraco negro, é uma bolha mais densa ou menos densa, dependendo do agente causador. Massa, igual a gravidade, que equivale a queda ou expulsão do paraíso, ou expansão, que equivale a congelamento, e é uma representação da ascensão da matéria para a energia, ascensão ao céu. Aí, Maria, cabe explicar melhor, né, o que você acabou de dizer sobre a cosmologia da espiritualidade, que vamos explicar para os ouvintes, que é o seguinte: a Maria traçou um paralelo entre o destino do universo, que a consciência coletiva vai determinar sobre isso, o que inclui a humanidade. Perfeito, é isso mesmo. Então, resumidamente, a Maria interpretou como maior consciência espiritual contribuindo para a expansão universal, aumento da energia em relação a essa, e o contrário, que seria o pensamento mais materialista e mais egóico, contribuiria para o adensamento do universo e, portanto, para o predomínio da gravidade. Perfeito. Já estava fazendo curso de física, curso de espiritualidade, junto com teologia. Tá perfeito o que você acabou de dizer. Maria, nos anos 90, um grande grupo de astrofísicos encontrou um novo resultado que fez aquele professor simpático lá, o Alex Filipenko, cair da cadeira quando ele leu os resultados. Conte para nós do que se trata. O pior é que isso foi verdade. Ele caiu mesmo da cadeira, né? Ele é muito simpático. Esse também é um outro físico muito carismático, né? Então, eles descobriram a melhor coisa do mundo, né? No ponto de vista da astrofísica, e eu acho até do ponto de vista espiritual, né? Os astrofísicos, eles acreditavam, e fazia sentido, que devido à matéria escura estar preenchendo o universo constantemente, que eles encontrariam uma diminuição da velocidade desde o Big Bang, que o universo deveria estar diminuindo a velocidade por causa desse aumento de massa. Mas ao mensurar dados de bilhões de anos atrás, medidos pelo satélite europeu Planck, criado e lançado ao universo para gerar uma fotoimagem de como seria na época do Big Bang, comparando com o atual. Então, o resultado é que o universo não está diminuindo a velocidade. Ao contrário do que eles imaginavam, o universo está acelerando. E foi aí que o Filipenko caiu da cadeira. Então, eles dizem, esses físicos, esses trabalhos que foram todos equivalentes, né? Então validou a pesquisa, que o universo está sendo expandido por algo tremendamente misterioso que desafiava, na época, as leis da física. Alguma coisa estava ganhando, fazendo com que estava assim, como que insuflando energia nesse universo onde habitamos. Aí eles vieram de novo com aquele conceito do vácuo, né? Algo que era sem partícula, sem temperatura, sem massa, mas capaz de gerar energia, espaço e tempo.
Então, esse novo conceito do vácuo foi chamado, ou era chamado mitologicamente de vril, e agora é chamado pela ciência de energia escura. Então, a energia escura é o maior mistério da física, e a NASA determinou que a relação no nosso universo hoje, na nossa bolha de realidade, é de 3:1 da matéria conhecida. A energia escura é o mais abundante do universo onde habitamos e, fazendo sentido para o processo de ascensão, quanto mais o universo expande, maior a quantidade de energia escura. Os físicos consideram a energia escura repulsiva, para explicar, porque a expansão e o afastamento dos corpos está acontecendo. Mas, de qualquer forma, ela será responsável pelo Ragnarok, o grande congelamento, o crepúsculo dos deuses. Em uma relação assim de imagem e semelhança, nós estamos tendo a consequência da diminuição da densidade, transformando o universo onde vivemos e a nós mesmos, junto com os corpos celestes, em mais energia, menos massa. Assim, quando esse universo colapsar em um grande congelamento, nascerá um novo, mais evoluído, isso é, por exemplo, da ascensão em massa. Acho que nós estamos indo para esse processo de diminuição da massa, sim, e transmutação em energia. Agora, Fajane, o que a mitologia grega tem a dizer sobre isso, que com certeza ela tem alguma coisa que tem a ver? Pois bem, a interpretação dos cientistas de que algo estaria insuflando energia no universo, longe de ser nova, já há milênios faz parte da cosmologia dos nossos ancestrais. Os antigos diziam que o mundo foi criado a partir de um centro, ao qual eles chamavam ómphalos, que é a palavra grega que significa umbigo. Exatamente como um feto se desenvolve a partir do próprio umbigo. Essa descrição é dos antigos gregos, tá? Em outras palavras, eles diziam que o universo se desenvolve com a injeção de uma energia que provém de uma outra esfera da realidade, uma realidade transdimensional, assim como a mãe transfere nutrientes ao feto em seu seio. E aí você vê, né, essa energia transferida pelo umbigo, adivinha qual é, né? Você acabou de chamar de vril. Nossa, fantástico, né? E tem nitidamente, né, um universo de bolha ligado por um buraco, que é o buraco negro, criando um novo universo. E qual é a interpretação que você dá para isso, novamente, da mitologia? Então, isso equivale a dizer que o instante primordial, aquele momento da criação, se dá exatamente no centro do universo. Isso é de comum acordo na antiguidade. Só existe um lugar legítimo no universo, tá? Que é o centro. O resto são expansões dele, são derivados dele. Isso combina perfeitamente com o Big Bang, né? Perfeitamente. Duas bolhas de realidade, dois universos de bolha ligados por um buraco negro. Enquanto um mixa, o outro se expande. Fantástico. Gostei do Misha. Enquanto um Misha, bom. Por esse motivo... É um termo coloquial de jovem. Eu sou jovem ainda. Tá certo. Então, enquanto um Misha, o outro entra. Tá bom. É bem técnico. Você pode colocar num paper científico. É isso, eles vão gostar. Por esse motivo, todo e qualquer lugar sagrado ficava no centro. Por sua característica própria de transcender os limites do mundo formal, ele ficaria situado nesse mesmo lugar metafísico. Ou seja, é importante explicar isso. O centro não é um lugar físico, tá? É um lugar metafísico e transdimensional. É sempre através do centro do universo que você vai mudar de dimensão. A mitologia universal confirma claramente essa ideia. O nome do Monte Tabor, na Palestina, que é um lugar sagrado, vem de Tabor, que significa umbigo. O Monte Gerizim, uma montanha sagrada dos samaritanos, que era centro de peregrinação, inclusive, na Palestina, era chamado umbigo da terra, como você pode ler em Juízes, capítulo 9, na Bíblia. O nome da capital do Império Inca, Cusco, também significa umbigo. E Eurípides, na tragédia Medeia, se refere ao oráculo de Delfos como o centro da terra. Por aí você vê que essa ideia do centro, ela é transcontinental, tá, Maria? Quer dizer, no próprio Peru, aqui na América do Sul, se tinha o mesmo conceito, o que sugere uma sabedoria muito antiga, na qual todo mundo bebeu. É claro, não? Depois que a gente compara as coisas, fica claro. Sim. Para a tradição islâmica, né, por sua vez, o centro do mundo é a Caaba, onde está aquela pedra negra, objeto de peregrinação dos muçulmanos.
As cidades sagradas das diversas civilizações eram sempre consideradas o centro do mundo, seja Babilônia, Jerusalém, Atenas, Meca ou Cusco. Usando agora um trocadilho, diríamos que o umbigo, que é uma palavra latina, é ubiquo, outra palavra latina. Ou seja, que o centro do mundo está localizado em toda parte. Não tinha briga do tipo, o centro do mundo é a minha cidade. Não, é na minha, não. Se sabia que esse lugar era transdimensional, esse lugar era metafísico e se manifestava em vários setores da realidade. O centro do mundo, o local onde ocorre a criação, se expande de modo a formar e preencher todo o universo. E daí você vai ver a semelhança com o Big Bang também. Daí vem aquela definição de Deus como um círculo, cuja circunferência está no infinito, e o centro em toda parte. Essa noção de que Deus é um círculo cujo centro está em toda parte é exatamente isso. O único lugar real do universo é o centro, é lá que se dá a criação. Quando esse centro se expande, se projeta, ele cria o espaço-tempo. Os templos eram sempre construídos sobre esses lugares sagrados, que eram o centro, magicamente identificados ao centro do mundo. O alto das montanhas, por exemplo, o cruzamento de linhas telúricas, ou sobre rios subterrâneos, lugares de atividade sísmica, sempre locais que exalavam muita energia. Os templos de todas as culturas não são mais do que símbolos do universo criado. Um templo era sempre a imagem do próprio universo, ou do corpo cósmico do Deus ali venerado. Por isso que nas igrejas góticas, por exemplo, a construção da igreja visava imitar o que eles chamavam de Jesus Osíris, o corpo do Jesus cósmico. Era o corpo do Cristo cósmico que era reproduzido na formação, nas medidas e no posicionamento da igreja. E antes de começar a construção desses edifícios sagrados, como ainda se faz hoje, pelo menos com os edifícios muito importantes, os nossos ancestrais colocavam uma pedra fundamental no subsolo. E esse costume permanece entre os maçons, embora eu acho que eles não sabem mais o que estão fazendo ali. A pedra fundamental, sabe o que ela representava, Maria? O quê? Era a pedra que se colocava sobre a cabeça da serpente primordial. Ela era o símbolo do caos, que precisava ser fixada, essa energia disciplinada, para permitir a construção do universo, aqui representado pelo próprio templo. Então, imagina o seguinte, o templo é o cosmo, embaixo dele tem um subterrâneo. Esse subterrâneo é a morada de uma serpente, que é a energia caótica indisciplinada. Para o universo ser criado, essa serpente precisa ser fixada contra o solo. Daí essas imagens, tipo São Jorge, por exemplo, gravando a sua lança na cabeça do dragão, tá? Ou Hércules colocando uma pedra sobre a cabeça da Hidra Lerna. Nossa, fantástico, você me trouxe aí. A imagem é a seguinte, a matéria escura, que forma as tramas, como se fossem redes do universo, ela pode ser entendida até como serpentes que se cruzam, sustentando, dando a guia, né, a guia para o espaço, onde a matéria vai se formar, vai se aglutinar. Então, essa matéria escura é formando, assim como essas guias, como estrados, como tecido do universo, pode ser entendido como o conceito da serpente com a pedra em cima, dando a formação, o formato que tem que existir. Uau! Exatamente, olha, eu vou até te complementar uma coisa que você me inspirou. Para os antigos, a criação do universo era uma cena como uma cena de cinema, não é uma cena única. Ela tinha descrições diferentes. Uma delas era a de que um Deus, que era um princípio organizador, vencia uma serpente primordial. Até o Jeová da Bíblia, eles atribuem a isso, copiando lá do Baal, né? E antes dele, Marduk, enfim. Copiando essa cena em que um Deus mata uma serpente, ou seja, no princípio tudo é caos, e para o caos virar universo, um princípio normalizador, um princípio organizador precisa fixar essa energia. Gostei disso, é perfeito para mim, no meu conceito, na minha maneira de ver, eu vejo a serpente dessa forma, é uma representação da matéria escura que agora está descoberta. Uau, gostei disso. E se você quiser olhar por outra chave, né, existe uma outra chave, falada de Marduk, por exemplo, na Babilônia, é que o Deus cria o universo como um pescador puxa os peixes de dentro do mar, que é o caos, com a sua rede. E adivinha de que rede estão falando, né? Justamente essa que você escreveu. Nossa, sim, que perfeição.
Nossa, nada como trocar informação desse nível e entender que nós estamos validando uma informação que é a mesma, através de dois focos totalmente diferentes, estamos aplicando o número 2 aqui, e chegando a uma síntese interessantíssima, que é o equilíbrio dela. Sim, isso que a física quântica chamou de hierarquia entrelaçada, né? Sim. Nós fizemos aqui uma espiral de conhecimento, chegando a resultados centrais, que são exatamente os mesmos. É o objetivo do nosso programa, onde discussões práticas levam a infinitas possibilidades, cada um que escolha a sua. Perdão, estamos no momento final, né? Então, eu tenho apenas que dar o meu contato e você os seus, porque a gente já estou o tempo, né? O pessoal que tem acompanhado, bravos acompanhantes de programa, agradecemos muito a participação de vocês e de meus contatos para quem quiser me conhecer como trabalho, que é a página do Facebook /O Sol Negro Livro ou www.solnegro.com.br. Farjane? É isso mesmo, temos que dar os contatos para aqueles que ainda querem falar com a gente nesse programa. Não precisa esperar que alguns gostem, né? Ainda queiram, né, falar com a gente. Então, no meu caso, a minha página no Facebook é Antônio Farjane, _autor. Os meus livros estão na Amazon, é só entrar na Amazon do Brasil e digitar o meu sobrenome, Farjane. Ou então vocês podem escrever com sugestões para o e-mail astroteologia, tudo junto, @gmail.com. Perfeito, então nós agradecemos a todos que estiveram conosco essa noite e esperando que nos encontrem no próximo programa Os Minados, onde novamente discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Um abração a todos. Boa noite e até o nosso próximo simpósio, gente. Um abraço.